Fala, família, estamos de volta. Estamos de volta com mais um podcast da Expo Favela 2023, diretamente aqui de São Paulo. Eu, meu parceiro Márcio da Bahia e também o nosso presidente, Preto Zezé. Zezé, já começa aí apresentando o nosso entrevistado, o nosso convidado aqui do podcast. O nosso convidado, ele é o sem prazo de validade, o inoxidável, o inquebrável, o indestrutível, o reluzente, o elegante, bonito, cheiroso, inteligente, nível máximo. Nosso amigo Silvio Almeida, que para muitos é sinônimo de você ler racismo estrutural, logo Silvio Almeida, né? Ele conseguiu fazer esse... É tipo agora a mina falou bem, Zé, tu agora não vai ser constrangimento pedagógico. Falei, porra, o Silvio que começou essa brincadeira, só constrangimento pedagógico, vou lembrar de Preto Zezé, eu gostei da estratégia. Depois nós que criamos, mas nós que botamos o trem na rua. Comunicação é poder também. Então, nós estamos com ele aqui no nosso podcast. Hoje já participou de dois momentos muito importantes. O primeiro deles foi pensando o Brasil aqui, a partir de um olhar dos direitos humanos, que foi aqui no nosso Golden, nosso, né? Golden, aqui, o palco Golden. Isso. E depois no teatro, discutindo as questões raciais mais específicas, como que a diversidade negra está ocupando os espaços. E nós tivemos o privilégio de ouvir. E agora nós estamos aqui no nosso podcast da Expo Favela para ouvir Silvio Almeida. Eu vou direto ao ponto. Meu ministro, direitos humanos foi constantemente atacado no Brasil a ponto de as pessoas que mais precisam de direitos humanos compreenderem direitos humanos como uma coisa ruim. Transformar a ideia de direitos humanos, a grosso modo, no senso comum. Defesa de bandido, que só defende quem não presta, que, na verdade, as pessoas que mais precisam disso. Como que a gente comunica para essas pessoas que direitos humanos não é isso? Como é que a gente rompe esse selo que colocaram? Bom, pelo lugar, estou muito feliz de estar aqui, estou muito contente de poder participar desse momento tão importante. Mais um momento importante que a CUFA e os seus parceiros vêm proporcionando uma discussão de altíssima relevância para o Brasil, e que é justamente essa relação entre a economia, a inteligência, a criatividade que surge das periferias e como isso é o cerne do desenvolvimento econômico brasileiro. Então a gente precisa pensar como unir essas perguntas. Agora a sua pergunta, Zé, que é sobre como a gente comunica, eu não vou te responder a pergunta do como. Por que eu não vou responder a pergunta do como? Porque o como tem que ser uma estratégia pensada por aqueles que estudam os processos de comunicação. Eu acho que é isso, ou seja, estamos falando de meios, como é que a gente comunica. O que eu posso falar é o que a gente comunica, que também vai influenciar no meio. Vou falar em outras palavras. A gente está preocupado, muitas vezes, sobre como falar, mas a gente também não sabe muito bem o que dizer. Sim. Então a gente sabe saber o que dizer para que a gente possa, ao mesmo tempo, dizer como dizer. Tá? Então, vamos lá. Eu posso falar o que dizer. O que dizer é o seguinte: o que a gente chama de direitos humanos pode ser traduzido em termos muito simples, que são as políticas do cuidado. Do cuidado com as pessoas, do cuidado com a vida das pessoas, do cuidado com a saúde das pessoas, do cuidado com as possibilidades que as pessoas têm de ter uma vida melhor, dos cuidados com a moradia, dos cuidados com a família, porque, vejam, esse é outro termo que foi capturado também. Ou seja, falar que direitos humanos é falta de cuidado com a família. Na verdade, quem pensa em direitos humanos pensa em cuidado com a família. Exatamente. Quem é contra os direitos humanos é que não está nem aí com família, porque é a favor que as pessoas sejam totalmente abandonadas, que as pessoas possam ser presas, possam ser confinadas, possam ser destruídas. Então, cuidar da família é algo fundamental para os direitos humanos. Então, a gente precisa falar isso para as pessoas. O que faz parte dos direitos humanos? E faz parte mesmo, porque é parte da política do Ministério. Tanto que o Ministério não chama mais Ministério dos Direitos Humanos. Olha como o presidente Lula é esperto. É Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, o que significa que a gente fala do que é importante, mas a gente também tem que fazer aquilo que é importante. O Ministério, portanto, vai dizer o seguinte: ter direitos humanos é você ter a possibilidade de exigir do Estado que o Estado cuide de você.
saúde, educação, proteção, segurança pública é pauta dos direitos humanos, né? Exatamente. A gente separou a pauta da segurança pública da pauta dos direitos humanos. Não existe política de segurança pública, né, digna desse nome que não seja política de direitos humanos. Se você separa uma coisa da outra, sabe o que acontece? Não é mais política de segurança pública, é política de extermínio. Exatamente. Política de segurança pública sem direitos humanos é política de extermínio. É política de encarceramento em massa, é política de prisão injusta. Ou seja, é a falta de política de direitos humanos que faz com que jovens negros sejam acusados porque alguém reconheceu eles numa foto. A política de direitos humanos é para impedir que esse tipo de coisa aconteça. É para dizer o seguinte: opa, peraí, você não vai prender o sujeito não porque você viu uma foto, não. Isso não pode fazer. Percebe, então? A política de direitos humanos é a política que vai impedir que uma mãe fique chorando a morte do seu filho. Porque ele tinha uma moto, eventualmente, que não estava com a documentação, o rapaz ficou com medo, atiraram nas costas dele. A política de direitos humanos é uma política que se opõe a esse tipo de coisa. Não é política para proteger bandidos. Aliás, vamos inverter uma coisa, colocar uma coisa importante? Sim. Bandido é uma coisa que existe porque falta política de direitos humanos. Exatamente. É isso, é o contrário. Quem é contra a política dos direitos humanos é que gosta de bandidagem, porque gosta da violência, porque gosta desse tipo de conflito, de enfrentamento, e quem paga o pato por isso são as pessoas mais pobres. Ministro, É assim que a gente tem que pensar a política de direitos humanos. Agora, como comunicar isso? Bom, a gente já sabe o que dizer, sabe para quem falar. Então a gente precisa pensar quais são as formas mais eficientes de fazer com que essas pessoas entendam o que a gente está falando. Eu duvido, se eu pegar na mão assim de uma mãe preta, que tem filho preto, que mora na periferia, que tem medo do que acontece com o seu filho, se eu falar isso para ela, eu duvido que ela não vai entender o que é a política de direitos humanos. Então, eu já vou dizer uma coisa que a gente precisa fazer, Zezé. Não existe Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania sem participação social. Então, eu preciso que os movimentos sociais sejam essa mão que pega na mão das mulheres pretas de periferia que tem medo de perder seus filhos para a violência do Estado. Eu preciso que a mão dos movimentos sociais, das pessoas de periferia, se conectem com uma política nacional de direitos humanos, que são eles que fazem, e que seja também a mão que pega na mão da esposa daquele policial que foi morto em confronto. Na mão daquele policial, na mão daquele policial que teve uma lesão e que agora tem deficiência, e que a gente precisa cuidar desse policial, cuidar para que ele tenha uma vida digna. Então, ou seja, os direitos humanos têm que ser a política do cuidado, do pegar na mão, do abraçar, do cuidar das pessoas como política de Estado. Não pode ser política de governo apenas, como é no governo do presidente Lula, do qual eu honrosamente faço parte, mas tem que ser uma política de Estado que independa do governo, que faça, inclusive, com que o governante de plantão tenha que submeter essa política. Se nós tivéssemos uma política de direitos humanos de Estado sólida, o que a gente passou no período anterior não teria ocorrido. Silvio, eu vi ali no palco, aqui em cima, que você já começou a levar os direitos humanos para um lugar que o debate sobre direitos humanos eles não existiam. Quando você colocou a questão de direitos humanos em empresa. Isso é um debate novo. Eu acho que até ajuda a colocar o debate de direitos humanos para sair daquele cercadinho que muitas vezes um discurso que é contra os direitos humanos quer manter. E aí você fez uma reflexão interessante, tanto do ponto de vista estratégico nacional, do ponto de vista do que é a questão das empresas, inclusive de faturamento, até esse tema, e também da questão estratégica do ponto de vista internacional, quando empresas multinacionais estão, inclusive, adotando medidas de direitos humanos para melhorar o seu faturamento. Dá esse panorama para nós aí, de como essa conjunção economia, direitos humanos e empresas. Então, a gente colocava muito e coloca ainda a ideia de direitos humanos como uma espécie de parâmetro moral. Ou seja, olha, você precisa agir para respeitar os direitos humanos. Você coloca num plano moral. Só que vejam, os direitos humanos, se a gente entender como as políticas do cuidado, as políticas que permitem às pessoas estabelecer o máximo de extrair de si mesmo o máximo de possibilidades da sua existência, de uma vida digna, não pode ser apenas pauta moral. Tem que ser pauta política, você tem que ter poder colado nisso. E se tem poder, tem que ter também
formas de produção material da vida, né? De subsistência, que é a economia. A economia é isso, a produção das condições materiais da subsistência. Todo mundo precisa comer, vestir, né? Todo mundo, né? Todo mundo quer comida, né? Mas não quer só comida, quer diversão e arte também, que faz parte da economia. Então, tudo isso que eu estou dizendo é o seguinte, quer dizer, que a gente agora está num esforço muito grande, e esse é o momento histórico de fazer isso. E aí, Zezé, é a sua primeira pergunta. Por isso, é a partir desta materialidade da política de direitos humanos que a gente consegue chegar nas pessoas que não entendiam o que eram os direitos humanos, mas que clamavam por direitos humanos sem saber que estavam clamando por isso. Quando a gente consegue juntar, por exemplo, a ideia de direitos humanos e atividade econômica empresarial. É justamente no ambiente empresarial é que ocorrem as grandes violações de direitos humanos. Estamos vendo agora com as histórias de trabalho escravo. Não é só a polícia matando. É o sujeito que, para ter lucro, escraviza as pessoas. Não é só na relação com o Estado. É na relação também com a segurança privada que os jovens negros, que os homens negros são mortos. Né? É justamente nesse ambiente empresarial da atividade econômica que as mulheres sofrem assédio. Então a gente precisa estabelecer política de direitos humanos. Vejam, outra coisa, a política de direitos humanos é também parte fundamental, mais do que isso, é integrada à política ambiental. Nós vimos o que aconteceu com as mineradoras. Nós estamos vendo o garimpo, os efeitos do garimpo nas terras indígenas. Isso é violação de direitos humanos. O Ministério dos Direitos Humanos esteve lá, né, em Roraima. Nós estivemos lá, fizemos um relatório. Nós vimos a situação de crianças e adolescentes, o que a atividade legal do garimpo, que é uma atividade empresarial e lucrativa. Nós fizemos né? com a missão do Ministério em São Sebastião. Isso. O segundo ou foi no terceiro dia, eu acho. E nós estivemos lá também. Lá no mesmo dia, na mesma reunião. Então, percebe como é que os direitos humanos é importante? Veja, eu conversava com o ministro da Justiça, meu amigo Fábio Dini, e ele dizia o seguinte, que a atividade legal que destrói a vida dos povos indígenas, não só dos povos indígenas também, mas destrói a vida das populações daquelas regiões, das ribeirinhas, que destrói a vida das populações que moram também ao pé das barragens, né? Essa atividade só são possíveis porque essas atividades elas são, em algum momento, tornadas atividades legais. O antigo ministro da Segurança Pública, também político, foi ministro da Reforma Agrária, ele falou numa entrevista, ele me falou também, pessoalmente, o seguinte, que parece metade do ouro que circula, que é extraído do Brasil, é ilegal. Metade. Ou seja, em cada joalheria, metade é ilegal. Você percebe, então? Isso. Ou seja, tem sangue. Isso aí, cara. Tem sangue, são toneladas. Então eu pergunto o seguinte: nós precisamos estabelecer uma política nacional de direitos humanos em empresa para impedir que isso aconteça. Mas tem um outro fator que eu acho que é mais importante, por uma reflexão. Não é mais importante proteger a vida, mas é importante uma reflexão que junta economia e direitos humanos. Eu estive em Genebra na primeira intervenção que o governo brasileiro faz no campo dos direitos humanos desse novo governo. Foi um sucesso lá em Genebra, as pessoas estão muito empolgadas, querendo entender como é que está o Brasil. E eu fiz uma conferência que disseram que foi a conferência mais lotada que eles viram, em cima, a conferência que a gente faz um pronunciamento na reunião do Conselho de Direitos Humanos da ONU, mas houve um evento que foi planejado pela Embaixada Brasileira em Genebra, e esse evento se convidam todos os países. E são eventos que às vezes as pessoas e tal, estava cheio o evento, todo mundo querendo ouvir o que o Brasil tinha a dizer. E eu falei sobre direitos humanos em empresa, e quando eu terminei, todos vieram falar comigo, né? As pessoas que estavam ali na frente, da Argentina, do Equador e tal, as pessoas de outros países, e vieram falar assim: nossa, essa é a nossa pauta, nós estamos trabalhando nisso, estamos trabalhando na confecção de um tratado internacional sobre o tema. Só que daí me veio uma coisa na cabeça. Eu falei, você não está participando ativamente disso? Me disseram que esse tratado está sendo liderado pelo Equador, pela África do Sul, os países do Sul global. Aí eu comecei a entender e pensar uma coisa. Por que os países da Europa, os Estados Unidos, os países mais industrializados, não estão tão ativos nessa discussão? Sabe por quê? Sabe por que isso? Que as empresas são deles, né? E tem outra coisa a mais, Zé. Eles querem fazer esse debate, mas eles querem fazer nos termos deles. Porque, o que significa direitos humanos em empresa para nós? Significa fortalecer
normas já existentes que não são cumpridas no Brasil ou que estão sendo destruídas. Exemplo, legislação trabalhista. Sim. Sistema de assistência social no Brasil. Porque alguém disse isso. Aliás, não é alguém que disse isso. O pessoal das vinícolas lá, quando fez uma nota pública, disse o seguinte: sabe por que a gente está escravizando? Porque tem muita gente no Bolsa Família. Olha só, se você falar, Zezé, eu não estou brincando. Nossa, cara. De espanto. É isso, estão dizendo que, pô. É porque chamar de vagabundo pra mim já era tipo. Não tinha mais passar a risca ainda. Era o fim da risca. Já conseguiram ir mais a risca ainda. É isso. O Bolsa Família cria pessoas que não precisam submeter ao trabalho escravo. Então, quer dizer, eu sou obrigado. Que não assim não ganha baixa. Então eu sou obrigado, né? Sou obrigado a escravizar mesmo. O ministro tocou no ponto importante, que é o como falar, né? Quem vai falar. Eu sou da Bahia, eu tô aqui, fui no norte, né, fiquei lá contribuindo para a situação da Mami e vim para o litoral aqui de São Paulo fazer toda essa logística aí junto com a equipe. Mas da Bahia, mas cuida da nossa logística. Eu vou na frente, arma institucional, tudo prepara, ele fica operando na logística lá no território. E aí que eu vou caminhando nesses lugares e tudo tem relação com direitos humanos. Na Bahia, essa situação aí, por exemplo, o Direitos Humanos esteve lá para poder dar apoio das suporte os homens que estavam lá nessa situação, as mulheres. Porque sai de vez em quando lá um chamamento para trabalhar nesses lugares, homens solteiros. Por quê? Dá um alojamento e a família não vai reclamar o sumiço do cara. Você percebe? Então, e outra coisa, tem uma coisa que eu aprendi com uma tia minha, que é a tia que mais me influenciou, e que ela me falou uma coisa que eu nunca mais esqueci, porque ela estudou na Faculdade de Direito do Lago São Francisco nos anos 60. Durante a ditadura, ela falou: as primeiras pessoas que sumiam eram os homens pretos. Isso aí. Porque o que acontece quando você é preto? Tem pouca gente para dar falta de você. Nossa. Você percebe? Por isso que as mulheres negras, essa coisa, né, que elas falam da solidão da mulher negra e tal, que é muito importante, não é só a falta de um companheiro, alguma coisa assim, né? Não é só questão afetiva, só que está em jogo. O que está em jogo? Está o fato de que quando você está só, você só. É fácil que ser abatido. E ninguém dá conta de você, cara. É isso, você ser uma pessoa que pode desaparecer e ninguém vai sentir sua falta. Nossa. Você percebe o que é isso? Essa tragédia, né, cara? É tragédia. E você falou uma coisa, mas que eu queria, inclusive, fazer um pedido para vocês, fazer um pedido para os movimentos sociais, para a Central das Favelas, para toda essa rede. Vocês precisam dizer, e faz parte da comunicação, o que está fazendo a política de direitos humanos? O que o Ministério dos Direitos Humanos está fazendo? Vocês viram o que está fazendo? Sim. A gente estava lá, a gente estava articulando as ações, a gente estava informando os outros órgãos do governo de quais eram os problemas e o que precisava ser feito. Ou seja, a gente sozinho não vai conseguir comunicar. Sim. Mas se vocês disserem o que está sendo feito e o que precisa ser feito e quem precisa fazer é o Ministério dos Direitos Humanos e coordenar, isso vai ser uma ajuda fundamental, porque se trava também uma disputa e uma batalha para que essa política seja importante dentro do governo também. Estratégica, inclusive, das ações de todos os outros ministérios. Exatamente, porque assim, o que o Ministério dos Direitos Humanos faz é coordenar e eventualmente planejar essas políticas. Mas quem executa, na maioria das vezes, é o governo todo. Sabe qual é o maior executor de política de direitos humanos dentro do governo? O ministério que mais executa? O Ministério da Fazenda. Fazenda? Claro. As políticas econômicas são políticas de direitos humanos. Quando você faz um plano, faz um orçamento, quando você faz o Ministério do Planejamento faz orçamento, né? Simone Tebet. Então, veja, quem faz política de direitos humanos? Quem executa? É o ministro Fernando Haddad também, é a ministra Simone Tebet, é o ministro Esther Dweck, é o ministro e vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Isso. Por isso que eles têm que ser chamados, e nós estamos organizando isso, chamados para um grupo de trabalho para discutir a política nacional de direitos humanos. Quem executa a maior política de direitos humanos que nós temos no país, tá? É a ministra Nízia Trindade, com o SUS, Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde é a maior política de direitos humanos que nós temos no país. Percebe, então, a importância disso? É o Ministério da Saúde. A política de vacina é uma política de direitos humanos, cara. Então, o que o Ministério dos Direitos Humanos faz nesse campo? Uma coisa que nós fizemos. Puxa vida, a vacina é universal. Só que nós temos, sob a nossa asa no Ministério, nós temos a
nós temos a Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Então nós falamos, opa, peraí, na hora de dar vacina, essas pessoas estão vulneráveis, hein? Aí o pessoal do Ministério da Saúde, que já tem essa noção, fala, puxa vida, é isso mesmo. Então vamos trabalhar juntos, vamos dar as diretrizes. Então a gente chama atenção. Criança e adolescente. Olha uma coisa que nós estamos planejando junto com o ministro, que eu sei que é amigo do Zezé, um grande amigo nosso, que é o Wellington Dias. Wellington Dias, né? Nós levamos para o ministro Wellington Dias, é uma preocupação dele e do presidente Lula. Nós esperamos que isso possa ser feito em algum tempo dentro do governo. Ainda está sendo projetado, mas é um projeto do governo, né, que é pensar no pagamento de um auxílio para os órfãos da Covid. Isso é uma política de direitos humanos. Uma política nacional, ou seja, nós estamos mapeando agora, falando quantos são, mais ou menos, tem uma estimativa para que a gente possa definir o valor desse auxílio. O presidente Lula olha, ele deu o aval dele, mas é uma preocupação do presidente Lula, né? Ou seja, o auxílio para os órfãos da Covid. E aí, dessa discussão, como funciona as coisas no governo, dessa discussão sobre os órfãos da Covid, nós criamos uma outra discussão agora, que é tem os órfãos da Covid. Mas o Brasil é um país que não tem cuidados os órfãos em geral. Então nós começamos uma discussão lá no Ministério para discutir um estatuto da orfandade, para criar um estatuto jurídico de proteção a todos os órfãos do Brasil. E essa discussão tem que ser feita, veja, Zezé, eu falei alguma hora de bandido, Não. de prisão e tal. Eu não falei, mas vou falar agora, tá? Eita. Eu não falei de prisão, não falei de bandido, não falei de andadinho, não falei de gente preta, não falei de... Porque também a gente não pode ter medo de dizer que a pauta das pessoas que estão encarceradas é uma pauta de direitos humanos, sim. Não tem que ter medo de dizer isso, é urgente. Não tem que ter medo de dizer isso. Porque a gente não pode dizer só isso e deixar capturar o nosso discurso. Mas a gente tem que também cuidar das pessoas que estão numa situação de tortura, de privação. Inclusive, esse debate de direitos humanos para quem está preso veio muito atualmente com aqueles atentados no dia 8 de janeiro, né, Silvio? Que você, inclusive, fez uma fala, para mim, muito assim, oportuna, porque era, inclusive, defendendo a defesa e as garantias legais das pessoas que foram presas. Defendo, na prática. mas eu acho que não existe possibilidade da gente, somente a gente que depende de ter voto e ter vez, defender direito humano sem defender a democracia. Nossa. Então, quem atenta contra a democracia... Atenta contra direitos humanos. Atenta contra os direitos humanos... Automático. Automaticamente. Nesse país, eu não tenho dúvida disso. Eles não estão pedindo a queda, né, das instituições, da república, subverter a democracia, porque eles querem ajudar as pessoas que estão sofrendo. É porque eles querem causar mais sofrimento em quem já está sofrendo. Né? Então, veja só. Mas agora eu quero falar. O presidente Lula, ele falou isso publicamente agora no lançamento do Programa Nacional de Segurança Pública e Cidadania, que é comandado pela nossa querida Tamires Sampaio. Beijo pra você, nossa. Que é o presidente Lula, no intervalo de uma reunião, ele pegou no meu braço e falou assim: Silvio, quero falar com você. Eu falei, pois não, presidente. Ele falou assim para mim: eu quero que você faça um plano nacional pra gente cuidar, palavra do presidente, tá? Palavra exata do presidente, para cuidar da situação das pessoas que estão presas e não deveriam mais estar. Aí segue desencarceramento. Crie um plano nacional para que as pessoas que estão presas injustamente, que elas saiam da prisão. Onde não podem estar. Pessoas que não precisam estar presas, estão presas, sabe? Só alimenta o ódio, só alimenta o crime. O presidente Lula, ele está preocupado com as prisões injustas. Ele está preocupado com o fato de que algumas pessoas já cumpriram pena. Tem muitas. E estão lá. Pessoas que estão presas com prisão cautelar e que ilegalmente estão presas. Ou seja, ele está pedindo uma atenção especial para isso. Isso é política de direitos humanos, é preocupação do presidente. Porque ele sabe que existe uma correia de transmissão entre cadeia, e a situação nas favelas e periferias. É um espelhamento. Você entrou no tema agora que eu ia puxar, mas já que você caiu nele para a gente pegar a carona, que é um tema espinhoso no Brasil. Eu acho que o campo democrático, progressista, a própria agenda de direitos humanos, ela foi vencida nesse campo da segurança pública. E se você observar em que a redemocratização, ela trouxe o SUS, ela trouxe o SUAS,
Ou seja, as estruturas de Estado, os espaços institucionais respiraram uma democratização. A segurança pública é a mesma que permanece intacta desde o processo. Perfeito. O resultado tem sido que, não só além de não conseguir produzir uma outra política pública que se contraponha a um resumo de munição, efetivo, prisão e viatura, o campo progressista ele reproduziu o mesmo que criticava e pior. O prejuízo maior é que, ao reproduzir, legitima. E o resultado que nós temos é uma alta população carcerária, os índices que não diminuem, governos progressistas que criam estruturas de segurança pública, como o BOP, por exemplo, criado no meu estado, no Ceará, e que são políticos, inclusive, que, do ponto de vista dos direitos humanos, já estava superado isso. Sim. Mas quando gestores que, por devido às tensões políticas, por ter que dialogar com o setor mais conservador da sociedade que existe, por uma demanda de desespero também da população que está no território, com grupos armados de todos os tipos que existe também, na sua visão de direitos humanos, mesmo não sendo área de segurança pública, mas já indo aqui para a nossa readequação da gramática, de segurança pública, sim, é uma agenda de direitos humanos para as pessoas que precisam de segurança e para os trabalhadores da segurança pública. Qual é a releitura aí, qual é a gramática que você traz para esse debate, de maneira que é nos governos progressistas que a gente... Muito louco isso, hein, cara? Tava pesquisando isso, Márcio e Herbert. Nós tivemos melhores políticas sociais, no entanto, a maior política de encarceramento. Olha como é maluco isso. O aumento da violência, principalmente homicídio, essas coisas de facções no território. E nós tivemos as tragédias sociais, assim, indicadores sociais piorados, mas esses índices foram baixando. Complexidade do tema, né, Silvio, como é complexo. E você teve ainda mais que é o advento dos próprios grupos armados se expandindo pelos territórios, comprometendo inclusive outras políticas públicas. Isso tem casos, a gente vê na favela, uma escola pública de tempo integral e que só estuda metade dos alunos, porque é metade do outro bairro. Uma creche, Silvio, em que só algumas crianças podem ir porque são de favelas, aliadas da facção que domina aquele território. E aí você vai para um lugar que é muito doido, que eu sinto falta desse debate, dizer para o cidadão que vai nos ouvir e que vai ver a gente conversando com o ministro dos Direitos Humanos, a gente poder ter a coragem de dizer publicamente, eu acho que você vai ser a nossa possibilidade de trazer esse debate para um outro lugar, e a gente fugir dessa agenda mais vencida, já inclusive derrotada, de mais cadeia, munição, efetivo de viatura, e a gente chegar para o cidadão e dizer, meu amigo, você quer, como um secretário de segurança que eu conheci no Ceará, que diziam que ele estava no Garra, dizia que ele era para ser secretário de Direitos Humanos, e ele estava na segurança pública, o doutor Roberto Monteiro, lembro muito do senhor. A gente chegou numa favela, eu levei ele, uma das piores lá de Fortaleza de violência, e a mulher pediu uma delegacia, cara. E a outra pediu um batalhão. E ele perguntou, minha senhora, e ele levava vários secretários, porque a agenda de segurança pública, como a de direitos humanos, vai estar em alta no mundo todo, porque o mundo carece de direitos. E o secretário perguntava para a mulher, Silvio, isso sempre foi muito doido nesse dia, chega a arrepio quando eu lembro. A senhora acha que o seu filho, ele não tem onde jogar bola e fazer lazer, ele vai jogar na delegacia? É isso. A senhora que não tem a senhora trabalha. A senhora chega que hora do trabalho, 7 horas. Sabe que 7 horas quando a senhora chegar e quiser ir de saúde, a senhora vai para a delegacia? Então, assim, alguém que enfrente esse debate, né? Se dizer assim, a senhora quer mais cadeia, nós vamos pagar R$4.000 para prender um jovem, para ele ficar pior. Só prender já era ruim, porque a pessoa, ressocialização. Fala que ressocialização, como se o cara tivesse socializado a primeira e depois você... Mentira, não foi nenhuma nem outra, né? Mas assim, é 4 mil para botar aquele cara ali, ele vai sair pior para todo mundo, para a família dele, para a política pública, para o território, para a escola. Como é que tu tá pensando em encarar esse ambiente que é tão contraditório, tão tenso, mas ao mesmo tempo tão necessário? Eu acho que é o tema que mais cruza o teu ministério. Sim, sim. Eu acho que esse pedido do presidente Lula me deu a oportunidade exata de fazer isso. O tirocínio dele, político, foi esse. Ele falou, ó, a gente tem muita coisa para cuidar. O Ministério tem cinco secretarias, né? Tem a Secretaria de Proteção e Defesa de Direitos Humanos, que cuida, por exemplo, do programa de proteção de testemunhas. Uma questão. Né? Programa de proteção a defensores de direitos humanos, tudo isso. Secretária de Pessoa Idosa, Secretária de Pessoa com Deficiência, né?
a Secretaria Nacional LGBTQIA+, são secretarias do Ministério. Você percebe, então? Mas só que esses debates, eles têm que ser debates também que são permeados por debate sobre o problema da violência. O problema da violência é um problema que está relacionado ao quê? Ao debate sobre segurança pública. Então, veja, o pedido do presidente Lula de olhar para a situação dos direitos humanos a partir dessa perspectiva, né, do sistema prisional me dá a oportunidade de colocar na mesa esse debate sobre, olha, primeiro, não se faz política de segurança pública sem direitos humanos. E agora tem outra parte. Não se faz política de direitos humanos e nem de segurança pública sem pensar no Ministério dos Esportes, no Ministério da Cultura, da nossa amiga querida Margarete Menezes, da Ana Moza, grande amiga querida, sem pensar nas políticas de assistência social do ministro Hélio, sem pensar nas políticas de planejamento, de orçamento da Simone Tebet, sem pensar nas políticas econômicas do Haddad. Ou seja, lidar com a segurança pública, no final das contas, é lidar também com tudo aquilo que o governo pode oferecer para a população brasileira. Ou seja, o problema saúde, moradia. Você falou do posto de saúde. Tem um dado, Silvio, que você vai acompanhar, vai chegar no seu ministério. Eu discuto isso no Ceará, discuto com Maria da Penha, discuto com o Rena, eu vou ter esse debate no Roda Viva quando eu fui, que era a questão da violência, né, do feminicídio que está crescendo, e eu discuti os limites dessas agendas emergenciais punitivas que parece um metiolate num ferimento grave. Ali ele cura um pouquinho, mas o ferimento continua e daqui a pouco vai estourar pior. E eu conversava com ela como é que ocorria isso dentro de uma favela. E os limites de você reduzir uma política de segurança pública somente uma ação punitiva. Eu peguei o caso de que ontem, a partir das 19 horas, 18 horas, milhares de homens saem do trabalho ou saem de alguma atividade e vão para os bares. E eles chegam em casa e começam a porrada a comer. E é de sexta-feira à noite até, muitas vezes, segunda de manhã, quando eles saem para trabalhar. Ou quando a mulher sai de casa com os filhos para a escola, ela vai trabalhar ou ele está desempregado. E aí, estava aumentando o feminicídio mesmo com a Maria da Penha. E eu trazia para ela vários casos que nós acompanhamos no dia a dia na CUFA, de que, às vezes, a mulher na favela chamava a polícia para dar um susto no cara. Passava até o efeito da cachaça, o cabo ficava bonzinho. Com o advento da Maria da Penha, se essa mulher chama a polícia, segunda-feira o cara não está mais em casa. Isso, do ponto de vista da dependência econômica da mulher, arrebenta com tudo, porque quebra o orçamento que vai segurar onda segunda-feira com ela. E o que acontecia? A mulher ficava segurando ali essa situação tensa, terminava no feminicídio. Quando a gente poderia ter feito coisas ao alcance da mão, eu acho que aí eu acho que o Ministério de Direitos Humanos, sob a sua direção, estou sentindo que vai ser a nossa possibilidade de ser um ministério costurador geral da República. Porque a grande problemática é que o governo vê o cidadão, parece que esfatiado. Seu ministério não. Eu vou costurando as cordinhas. O cidadão é um só, traz tudo para cá. E você bota o ser humano, o direito humano, aqui no centro, e vai costurando todo mundo. E facilita para o cidadão ter. Então, voltando para o caso da mulher, a Vera falou, tem provocado, né? Mas você acha que não funciona a punição das mulheres? Isso eu acho que funciona, Vera, mas eu acho que se o problema é o excesso de álcool desregulado, vamos regular o álcool. Não adianta falar, não vai na periferia. É na periferia que eu preciso, é lá que as mulheres estão sendo levando porrada. Outra, polícia militar. Quando configura isso, Silvio, você pode fazer outra pesquisa no 190, ela não configura como violência doméstica nem como violência de gênero. Ela configura como embriaguez e desordem. Quando você mergulha, aí você vai ver que é violência contra a criança e contra a mulher. Outra, você não tem proteção à criança e à infância. Então, direito humano é proteção à criança e à infância, é creche de tempo integral. Para proteger a infância. Você não tem um movimento de mulheres organizado dentro de uma favela para proteger umas às outras. A mulher está sozinha, muitas vezes, numa situação dessa. E você não tem experiência, inclusive, que já tem andamento como Alcoólicos Anônimos e outro, para também dizer que a gente não vai só ir para a punição de regular o álcool, mas cuidar também dos caras também que estão com problema de alcoolismo, que já é resultado, inclusive, da deteriorização das questões sociais, da precariedade da vida que o cara também vai. Do trabalho, e aí desdobra. Gente trabalhando 16 horas por dia, ganhando uma miséria. Sabe, não tem. O cara pega, sai de um lugar, trabalha precário, não tem carteira assinada, pega uma moto, vai fazer uma série de consequências. Então, assim,
Ajudar a gente a costurar, eu acho que vai ser aí um papel importante, para mim, estratégico do governo do Lula. Quando tem você, porque tem dois papéis para dentro e para fora, como diz Marisa Monte. Eu acho que o primeiro para dentro, essa possibilidade da gente ter um ministério que ecoe as nossas vozes em todos os ministérios. E para fora, porque você, como não é um cara de partido nenhum, você é um cara progressista de esquerda e você tem muita reputação na sociedade. Inclusive, tenho falado com o ministro de que usam pouco a sua reputação e seu capital para fora, porque você mobiliza setores que teriam resistência ao próprio PT, você mobiliza setores que teriam resistência ao próprio Lula, mas você entra com uma agenda de pacto civilizatório em torno de direitos humanos. Eu tenho feito essa fala junto a... Conversei com os 27 ministros, toda vez que eu converso eu falo, elemento ativo Silvio Almeida. É um ativo para o governo, não é mais uma questão de relação pessoal, amigo, eu sou seu fã, lhe amo. É do ponto de vista estratégico mesmo, de uma agenda que a gente precisa renovar a gramática, precisa botar no centro de todos os debates, e você é um cara fundamental para nós. Você falou que uma porrada de gente é importante para o seu ministério. Eu quero dizer que você é importante para nós. Tá? Aproveitar esse momento que a agenda do ministro quinta agenda agora e dizer que é da importância, né? Eu trabalho com mídia socioeducativa há 10 anos. Eu sei que um jovem, essa questão, jovens foram internados, ficar de isqueiro. Ele é assistente social. Então, eu sou assistente social, sou especialista na sócio-jurídica, estou na favela e sei que meus pares estão sofrendo essa situação. Então, assim, aproveitar, ministro, para agradecer sua presença aqui e dizer que é muito importante. E que o Zezé falou, você é a figura que a gente, sabe, acredita que vai fazer essa mudança que a gente precisa. Por nós. É conosco e para nós. Então, que é importante. Juntos. Eu quero agradecer também e quero fazer uma contribuição. Né? Eu tenho acompanhado, tenho percebido que o programa Minha Casa Minha Vida, né, é uma pauta também do governo. Fazer um recorte ali da região norte. Eu atuo lá em Rondônia, região norte em geral. Em Porto Velho, na capital, o que a gente observa lá é que muitas famílias, como o Zezé citou, que às vezes você chega na favela, a família quer uma escola, quer um posto de saúde, né? Então, muitas famílias ribeirinhas foram tiradas das margens do Rio Madeira, por exemplo, e foram colocadas em conjuntos habitacionais, como Orgulho do Madeira, Cristal da Calama, Morar Melhor, que são conjuntos habitacionais regionais. São quilômetros para você chegar até esses conjuntos habitacionais, não tem escola, não tem posto de saúde, e essas famílias ficam praticamente abandonadas lá, né? Então, é uma pauta que eu acredito que você pode chegar junto com o ministro, com o presidente Lula, perdão, né? E é uma pauta também que vai de encontro com o seu ministério de pensar uma forma de, nas próximas construções, por exemplo, no Minha Casa Minha Vida, de repente já de entregar, talvez, com uma escola e um posto de saúde, porque a gente sabe que principalmente no norte, as prefeituras às vezes não têm braço para poder acompanhar. Sim, só para a gente, rapidamente, isso que você diz está dentro de um programa que está vinculado ao Minha Casa Minha Vida e que é elaborado e tocado, será elaborado e tocado pelo Ministério dos Direitos Humanos, que chama Moradia Primeiro. Tá? Só para depois o presidente Lula vai anunciar no momento certo. Perfeito. Tá bom? Isso aí já traz uma esperança pra gente. É isso, galera. Terminando mais um podcast da Expo Favela 2023 aqui em São Paulo. Agradecer ao Zezé, o ministro Silvio Almeida e também meu parceiro Márcio lá da Bahia. Tamo junto.